Queridos, a graça e a paz. Amém? Onde é que estão as crianças? Chama lá, Thay. Chama pra gente. Glória a Deus. Vem cá, criançada. O Sírio está doido para orar por vocês hoje? Cadê o Sírio? Já fugiu já? Já foi para lá? Vem aqui. Amém? Vamos orar pelas crianças? Olha lá, o Sírio apareceu lá na água lá. Tudo... Queridos, vamos estender as mãos aqui para frente para orar pelos pequeninos. Amém? Pai, nós queremos diante da Tua presença orar pelas crianças, abençoar, Senhor, os Teus filhos. E da mesma forma, Deus, que nós queremos ser alimentados nessa noite pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra toque nesses corações. Hoje, Senhor, as crianças têm sido literalmente bombardeadas, Deus, com tanta informação negativa, tanta coisa, Senhor, do inimigo. E nós te pedimos que nessa noite a Tua Palavra venha lavar a mente delas, possa purificar o coração delas, que essas crianças sejam bênção aonde elas estiverem, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, antes de nós passarmos a palavra do Senhor, eu queria estar dando um recado. Assim, para mim é diferente ver os irmãos aqui com o rostinho agora sem nada, né? Eu confesso que até alguns sorrisos eu não conhecia, né? A gente olha aqui de cima todo mundo de máscara. E como os irmãos sabem, foi liberado, né, a presença em público de pessoas sem uso de máscara. Mas por que nós estamos dando esse recado? Nós queremos respeitar também aqueles irmãos que querem continuar usando, né, a máscara, e vocês fiquem à vontade. Não está proibida a entrada de máscaras aqui dentro da igreja, tá bom? Se você quiser continuar vindo de máscara, você é bem-vindo. E da mesma forma que vamos respeitar aqueles que usam máscara, você que está usando máscara, respeite aquele que também não está usando. Amém? A gente está, quando foi decretada a obrigatoriedade do uso, né? Tinha gente que era contra, mas já se viu um absurdo, meu Deus, todo mundo de máscara aí. A gente tem que respeitar. Eu, particularmente, irmãos, não suportava aquele negócio na minha cara. E graças a Deus que foi liberado. Eu sei que tem uns irmãos tristes, né, porque estavam adaptados à máscara, né? Mas nós hoje estamos aqui pela glória do Senhor, não somente alegres porque nós estamos sem máscaras, é porque também, né, essa pandemia, essa epidemia que ceifou algumas pessoas, que acometeu algumas pessoas na parte da saúde, está abaixando, as coisas estão voltando ao normal, e eu quero agradecer a Deus, né, por nós estarmos aqui. Amém? Ser grato ao Senhor. Amém? Queridos, hoje é um motivo de muita alegria para mim. Tem aqui a visita do nosso grande amigo Marcelo Sartori, ali da academia onde a gente frequenta. E eu estou muito feliz mesmo, Marcelo, com a tua visita, né? Quando eu estava aqui em cima e vi tu chegando lá, eu quase segurei as lágrimas, e é verdade. E é uma honra a tua presença aqui. Se sinta à vontade. Amém? Isso aqui é a casa de Deus. Nós somos filhos de Deus, como o Sírio disse, cheio de falhas, cheio de erro. Mas a gente está na casa do Pai. E na casa do Pai a gente abre a geladeira. Na casa do Pai a gente põe o pé em cima do sofá. Você fica à vontade aqui. Amém? A gente só tem um costume com os nossos visitantes. Aqui é uma igreja que pratica crossfit.
todo visitante vem fazer 10 burpees aqui na frente, né? Você está convocado. Amém, queridos? Glória a Jesus. Irmãos, estão felizes? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado assim, dá um sorriso para ele. Faz tempo que não sorria assim, só via ele de máscara. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, para a gente não ficar falando muito aqui, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Verso 19. Amém? Se o Pedrinho depois puder soltar aquele fundinho. Amém? Pra gente. Os irmãos acharam? Quem não está com a sua Bíblia pode ler aqui na frente no telão. Você fica à vontade. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Verso 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles também Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu: Senhor meu, Deus meu. Disse Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, queridos? Você pode fechar os teus olhos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos diante da Tua presença nessa noite, e é diante da Tua palavra, Senhor, que nós nos colocamos. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para receber a porção que o Senhor tem. Eu quero orar nesse momento por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Talvez alguns chegaram aflitos, com o coração apertado. Talvez alguns chegaram aqui, Senhor, angustiados por problemas que têm vivido. Que a Tua palavra, Senhor, possa vir de encontro e trazer vida e alegria. Eu oro pelos irmãos que estão nos seus lares, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Que o Senhor os toque, Pai. Que seja uma noite de renovo, Pai. Não por causa de homens, mas por causa da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus.
Jesus havia sido morto, como predisse. Durante algumas vezes, Jesus havia relatado que isso iria acontecer aos seus discípulos. Não era novidade para eles que Jesus ia ser entregue aos líderes religiosos, e iria morrer, iria sofrer. Isso não é fantasia, irmãos, isso é história. E isso aconteceu. Jesus foi morto, mas ele não ficou numa tumba. Jesus Cristo, ele ressuscitou. E ele não ressuscitou somente em espírito, ele ressuscitou em carne e osso. Jesus saiu daquele ambiente de morte e voltou à vida, porque ele havia predito isso também. Após a sua ressurreição, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, a outra Maria, ele aparece aos discípulos de Emaús, depois ele aparece aos 11, e depois aparece mais uma vez aos 11 juntamente com Tomé, e depois dessa outra aparição ele aparece mais uma vez numa praia, e depois de dizer algumas palavras, de expressar o que iria acontecer, Jesus Cristo é levado aos céus. E eu quero falar hoje, irmãos, um pouquinho, não quero me estender, sobre a vida de Tomé. Quem é crente e quem não é crente conhece Tomé. Tomé foi taxado de incrédulo, o cara que duvidava. Você pode conversar com os católicos, talvez com os espíritas, pessoas de outras religiões, e quando se fala na vida de Tomé, fala assim, não, aquele cara duvidou, ele foi um incrédulo. Só que diferentemente da tarja que ele recebeu, da taxação que eu e você muitas vezes colocamos na vida de Tomé, Tomé era um cara diferente. Eu não vou falar o que eu penso, eu vou mostrar na Bíblia quem era esse discípulo. Ele tinha os seus defeitos, como os outros também tinham, todos tinham defeitos. Na verdade, Jesus Cristo, o time de Jesus Cristo, é um time de cara que eu e você não ia escolher. Lembra quando a gente era pequeno, Noé? A gente ia fazer um time de futebol, aí tirava no para o ímpar, aí tinha lá uns 10, 15 meninos lá, e tinha os bons de bola e os ruins de bola. Quem era escolhido primeiro? Os bons. Tinha os ruins que sempre ficavam por último, que não era escolhido por ninguém. Nossa, tem que vir pro meu time. Vem, acabou, não tem mais escolha. Eu acredito que os discípulos eram aqueles que ficavam por último na escolha, porque Jesus só escolheu o cara com defeito. Jesus escolheu, irmãos, pensa comigo, Jesus escolheu Judas Iscariote para ser o tesoureiro. Que mestre é esse? Ô Gera, certamente se eu fosse montar um time de discípulos hoje, humanamente falando, eu não ia seguir Jesus, porque a gente quer os melhores do nosso lado. A gente quer os mais fortes, os mais inteligentes, os mais capazes. Em João capítulo 14, Jesus ele começa a falar palavras que são conhecidas e que nós cantamos na igreja, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para lá, vou preparar lugar. E por que Jesus começa a dizer essas palavras, irmãos? Anteriormente, Jesus ele começa a falar sobre a crucificação, sobre a sua morte.
antes desse capítulo 14, ele fala: meus amigos, eu vou morrer. Daqui a pouco os soldados eles vêm me pegar, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto. E todos vocês vão me deixar, eu vou ficar sozinho. Vocês que falaram que estariam comigo até o último dia da minha vida, vocês vão me abandonar. Aí Pedro, eu falo: Senhor, jamais eu vou te abandonar, Senhor. Jamais. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, hoje mesmo ainda, antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar 3. Imagina o sentimento do coração de Pedro. Imagina os outros discípulos ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Eles estavam para baixo, eles estavam mal, eles estavam sem saber o que iria acontecer daqui para frente. Eles estavam sem esperança porque eles haviam deixado tudo que tinham. Os que eram vendedores deixaram a venda, os que eram corretores de imóveis deixaram a corretagem, os que eram empresários deixaram a empresa, os que eram médicos deixaram o consultório, deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. E Jesus fala assim: eu vou morrer, eu vou ser açoitado. Os caras estavam para baixo. Aí Jesus começa no capítulo 14 falando assim: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não ia dizer para vocês. E ele fala no verso 3: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim. Eu estou indo para um lugar, eu vou preparar a morada lá, mas eu vou voltar para buscar vocês. Aí no verso 5, não sei se está aqui, no capítulo 14, disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como podemos saber o caminho? Que papo é esse, Senhor? Eu estou contigo aqui há 3 anos, agora tu estás falando que vai morrer, mas tu vai para um lugar, tu vai preparar um lugar para mim, e depois tu vai vir me buscar. Que lugar é esse? Que caminho é esse? Me explica isso, Senhor. Eu não sei para onde tu vais. Como podemos saber esse caminho para chegar até lá? Vocês estão me entendendo, irmãos? O que Tomé estava perguntando? Aí Jesus responde um dos textos mais conhecidos da Bíblia para Tomé, o incrédulo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, um dos textos mais lindos da Bíblia foi respondido para aquele que eu e você chamamos de incrédulo. Jesus tinha uma coisa com esse cara. Enquanto todos estavam sem esperança, desolados, desacreditados, ele disse: Senhor, me fala como que eu posso chegar até esse lugar? Como que eu posso ir até esse caminho? Me ensina o caminho. Ele tinha certas qualidades, esse homem, porque ele não se contentou simplesmente ficar quieto. Ele queria estar com o Senhor. Se a gente for um pouquinho mais antes, em João capítulo 11, onze. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo. Aqui está falando sobre a morte de Lázaro, tá, irmãos? Vocês conhecem o texto. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertar do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Verso 16, irmãos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele.
Eu não sei se você já leu esse versículo, algumas vezes você não entendeu bolhufas nenhuma. O que Tomé estava querendo dizer com isso? Irmãos, não fique com vergonha. Várias vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada. Mas o que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que está querendo Tomé dizer com isso? Nós vamos até lá com o Senhor e a gente vai morrer com Ele. Para você entender o que estava acontecendo aqui, eu vou falar rapidamente. Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. Você conhece a história, já ouviu a pregação muitas vezes. Falaram para Jesus: Jesus, o teu amigo, ele está enfermo, ele não havia morrido ainda. Quando Jesus recebe a notícia, Jesus ele fala para os discípulos assim: nós vamos para a Judeia, para Jerusalém. Olha a atitude de Jesus, né? Se um amigo meu está doente, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele doente? Não, eu vou lá ajudar. Mas Jesus sabia o que iria fazer. Jesus já tinha um plano. Ele não queria curar uma enfermidade, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Para que as pessoas agora não olhassem mais para a vida de Lázaro, mas para a vida de Jesus em Lázaro. Estão entendendo? E quando Jesus sabe dessa notícia, não, discípulos, nós vamos voltar para Jerusalém. Anteriormente, no capítulo anterior, irmãos, Jesus Cristo, em João, não precisa abrir, em João capítulo 10, Jesus ele começa a falar da sua divindade. Não somente para os discípulos, mas ele começa a falar para os líderes religiosos da época, que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. No verso 31 do capítulo 10, diz que os judeus pegaram então pedras para tentar apedrejar Jesus Cristo e matar o Senhor. O que estava acontecendo, irmãos? Jesus Cristo havia sido jurado de morte em Jerusalém. Queriam a cabeça dele. Então ele sai de Jerusalém. O natural seria o quê? Jesus não voltar para Jerusalém, porque lá as pessoas queriam matar ele. Quando Jesus, no capítulo 11, por favor, você presta muita atenção, irmão, isso aqui é muito profundo. Preciso que você esteja comigo. Quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, que Lázaro estava para morrer, estava doente, Jesus fala assim: ó, discípulos, vamos voltar para Jerusalém. Os caras falam assim: mas como, Senhor? Onde os caras queriam te matar, tu queres voltar para lá? Sabe aquele lugar que você não é bem-vindo? Sabe aquele lugar que as pessoas não te suportam? Sabe aquele lugar que as pessoas falam mal de você? Fichinha perto de Jerusalém naquele momento, porque eles não queriam simplesmente falar mal de Jesus, eles queriam matar ele. Então Jesus fala para os discípulos: vamos voltar para Jerusalém. Os caras: não, Senhor, por favor, não vamos voltar para Jerusalém. Então Tomé, no verso 16 diz: vamos também para Jerusalém, para que nós morramos com ele. Não foi Pedro que disse isso. Não foi Tiago. Não foi o João o mais chegado. Todos estavam com medo de morrer. Tomé disse: Senhor, se essa é a decisão, tu és Deus, eu confio em ti, as tuas palavras são verdadeiras. Se tu falou que vais para Jerusalém, eu volto para Jerusalém. Vamos todos voltar para Jerusalém para morrer contigo. Esse discípulo, irmãos, nós taxamos de incrédulo. Eu aprendo, irmãos, que é nas ocasiões mais difíceis, que é no momento do aperto, no momento da pressão, que os grandes homens são revelados. Quando o negócio está tudo certo, quando está tudo muito bom, Marcelo, está tudo muito tranquilo, muita gente consegue se virar. Mas quando a panela de pressão começa a chiar, aquilo que existe no interior é colocado para fora. Quando você aperta uma fruta, quando você pressiona algo, você vai conseguir enxergar o que existe lá dentro. Você consegue ver um medroso, irmãos, com uma barata?
Você consegue ver uma pessoa que não confia em Deus numa simples crise financeira. Você consegue ver uma pessoa que não tem a sua fé estruturada no Senhor em situações rotineiras, em confrontos simples. Mas grandes homens e grandes mulheres, elas são reveladas num momento de muita pressão. Os caras iriam morrer. Tomé diz: Senhor, nós vamos contigo e nós vamos morrer lá contigo, porque nós estamos juntos. Eu estou junto contigo, Senhor. Não é qualquer discípulo. Não é qualquer discípulo, irmãos. Apesar da aparente incredulidade de Tomé, quando nós lemos no capítulo 20 de João, apesar da aparente incredulidade, quero eu enxergar, irmãos, que Tomé, ele precisava da sua experiência particular com Deus. Eu falo Deus porque agora Jesus Cristo ressurreto, o próprio Deus. Talvez você já há muitos anos frequenta uma igreja. Você adaptou ao culto, à liturgia da igreja. Você gosta dos louvores, você gosta da música, você gosta do que é falado. Às vezes não gosta muito do dinheiro que é falado, mas nas outras coisas está tudo certo. Você gosta desse ambiente, mas ainda você não teve uma experiência real com Jesus Cristo. E somente essa experiência, irmão, vai fazer você falar: Deus meu e Senhor meu. Não é a palavra de um pastor, não é a emoção de uma música, não é uma mensagem de um irmão que vai você fazer verdadeiramente reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É necessário uma experiência particular sua com Ele. E apesar de Tomé ter todo esse caráter, esse zelo, esse amor por Jesus Cristo, ele estava acostumado a lidar com Jesus Cristo homem, com Jesus Cristo mestre, com Jesus Cristo terreno. Ele ainda não conhecia Jesus Cristo Deus. Ele ainda não tinha conhecido quem era verdadeiramente o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, o que criou o sol, o que criou as estrelas, o que criou todo o universo. Não, ele ainda não conhecia. Ele estava ainda somente na palavra das pessoas. Ele via alguns stories no Instagram e se identificava, não, legal, mas ele ainda não tinha tido um encontro particular com Jesus. No Salmo de número 103, verso 3, diz: assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, e se hoje por alguma situação você está incrédulo a algumas coisas. Imagine, irmãos, se coloque no lugar desse discípulo, por favor. Se coloque no lugar. Ele havia largado tudo para estar com Jesus. Ele durante 3 anos, ele viu o morto ressuscitar. Eu nunca vi morto ressuscitar. Durante 3 anos, ele viu vários cegos enxergarem. Eu nunca vi cego enxergar, irmãos. Espero ainda ver, mas eu nunca vi. Ele viu muitos demônios saírem do corpo das pessoas. Ele viu tempestade, irmãos, se acalmar. Ele viu o poder de Deus através da vida de Jesus Cristo.
E ele pensava assim como os outros discípulos: eu vou ficar com esse homem o resto da minha vida. Eu vou estar com o meu mestre o resto da minha vida. Existem pessoas que você se identifica quando ministram uma palavra. E isso é particular de cada um. Sabe aquela pessoa que quando começa a falar você gosta de ouvir? Sabe assim, nossa, mas tem algo nas palavras dele que toca o meu coração, sabe? Sabe aquele louvor que às vezes você ouve? Nossa, mas isso toca no profundo da minha alma. Imagine ouvir Jesus Cristo falar na tua frente. O que era? Isso é melhor que qualquer retiro espiritual. Isso é melhor que qualquer música. Isso é melhor que qualquer pastor. Era o próprio Deus falando na terra. Se coloca no lugar desse discípulo. E quando Jesus morre, o chão dele vai embora. Quando Jesus morre, as esperanças dele vão embora. E por mais que tivesse ouvido, ele no fundo não acreditava que isso iria acontecer. Tomé o incrédulo. Será que Tomé era o incrédulo? Abre ali comigo, me vem um texto agora. Eu não botei aqui no esboço, irmãos, mas eu lembro desse texto. Em Marcos capítulo 16. Marcos 16 e verso 9. Tomé o incrédulo, né? Quem é o discípulo incrédulo? Tomé. Tomé, o incrédulo. Quem é o ladrão? Ladrão é Judas. Sabe, a gente aponta, porque a gente sabe, a gente tem a tendência de taxar as pessoas. Mal sabemos que tudo que eles fizeram somos nós. A gente faz também igual. Já traímos Jesus, já o abandonamos, deixamos de acreditar nele muitas vezes. Olha o que diz o verso 9 de Marcos capítulo 16. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã da primeira semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Um parênteses só, irmãos. Jesus aparece primeiramente para uma mulher que tinha espírito maligno. Que Jesus é esse, né? Que privilégio que essa mulher tem. Por que não é o mais santo? Por que não é o mais perfeito? Por que não é o melhor de todos? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é isso. É uma cambada de gente errada, cheio de defeitos, que carecem da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E por causa da sua misericórdia Ele nos concede algumas coisas. Você não está aqui porque é bonzinho, você está aqui porque você é mau. Lá fora as pessoas pensam que são boas. Aqui dentro nós temos a consciência do nosso pecado. Aqui dentro nós temos a consciência da nossa maldade. Aqui dentro nós temos a consciência que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias. Talvez lá fora as pessoas se sintam muito boas, como o Círio disse. Então não precisam tanto de Jesus. Eu dou esmola, eu faço boas ações. Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena. Verso 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Então não é só Tomé que não creu. Os discípulos também não creram. Vamos mudar a nossa cabeça aqui, que o incrédulo é Tomé. Não, os incrédulos foram os discípulos. Amém? Ninguém acreditou. O quê?
Jesus Cristo ressuscitou? Quem que falou isso aí? Maria Madalena. A endemoniada. Ela falou, não dá crédito. Continua, irmãos. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam ao caminho do campo. Indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Meu Deus, não é só Tomé, cara. Ninguém acreditou que Jesus ressuscitou. Ninguém acreditava. Todo mundo, Marcelo. Não é Tomé o incrédulo, é discípulos, os incrédulos. Igreja, a incrédula, que não acredita que o Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, que acha que o Senhor te abandonou em meio aos problemas da vida, que acha que você vai morrer por causa de algumas situações que está vivendo, que acha que o Senhor está de mal contigo por causa da angústia que você está vivendo. Não são os discípulos, não é Tomé, são todos. Em determinado momento da vida deixaram de acreditar que Jesus Cristo está vivo e junto de nós. Irmãos, quando Jesus aparece aos discípulos de Emaús, os discípulos, eles contam aos 11. Vá lá comigo, irmãos, em Lucas. Eu acho importante nós lermos, para que você não fique na minha palavra. Você vai sair daqui apaixonado por Tomé, tá, irmãos? Lucas, capítulo 24. Vai no verso 30 lá, 24 e 30. Você conhece a passagem dos discípulos de Emaús, amém? Jesus caminha um tempão com eles e eles não reconhecem Jesus. Assim como Ele faz com a gente. Muitas vezes a gente acha que é um fantasma. Muitas vezes a gente acha que é qualquer um, mas Jesus está do nosso lado. Mas como que Jesus pode estar aqui? Jesus estava andando com esses discípulos. No verso 30. E aconteceu que estando eles à mesa, Lucas 24 e 30. Aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, os abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho falava e quando abria as escrituras? Olha o 33, irmãos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11. Quem eram os 11 aqui, irmãos? Os discípulos, a elite, os bambambam. Acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Depois disso, irmãos, que eles recebem essa notícia, quero eu acreditar que os discípulos não haviam acreditado ainda. Em Lucas 24 e no João capítulo 11, que nós estamos lendo desde o começo, que foi o texto que nós abrimos o culto. Chegada após a tarde, depois que tudo isso aconteceu, irmãos, chegada após a tarde, no primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Os caras estavam com medo, sabe? Medo do quê? Medo de morrer, porque haviam matado o mestre deles. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Eu preciso apresentar todo esse cenário para vocês entenderem o que aconteceu com Tomé.
Eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus Cristo entra, ele não bate na porta, mas ele entra de forma sobrenatural. Ele diz: a paz seja convosco. E dizendo, logo depois de dizer a paz seja convosco, ele pegou os discípulos. Pode olhar aqui para mim, irmãos. E ele diz para os discípulos: olha aqui minhas mãos. Olha aqui meu lado, toca aqui. Não sejam incrédulos. Vejam, eu ressuscitei. E Jesus se apresenta de forma ressurreta aos discípulos. E depois disso, Jesus ele assoprou sobre eles e deu o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo nesse momento. E diz o verso 24 que nós lemos de capítulo 20: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha aqui para mim, irmãos, rapidamente. Por que Tomé não estava lá no meio deles? Você já parou para pensar? Eles estavam todos reunidos naquele momento, Dantas. Como sempre estavam. Os discípulos estavam juntos, mas Tomé não estava com eles. Quero eu acreditar que Tomé estava tão desacreditado, tão triste, tão sem esperança, que ele não queria mais nem estar com os amigos, com os discípulos. Assim acontece com muitas pessoas que perderam a fé em Jesus. Deixam a comunhão, deixam o partir do pão, falam que têm um relacionamento com Jesus, mas não estão junto com os seus. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Você já ouviu falar nisso, né, irmãos? Amém? Mas tem gente que quer andar com a cabeça debaixo do braço e amputa o resto do corpo, falando que está com Jesus. É um relacionamento somente com a cabeça. Olha aqui, estou com um Senhor aqui, ó, vivo, amputado. Não existe relacionamento com Deus sem um relacionamento com a igreja. Não existe, é impossível. Você precisa estar ligado a um corpo, seja a Batista, seja o Mevan, seja a Assembleia, seja qualquer outra denominação que se diz que professa a fé em Jesus Cristo. Você precisa estar ligado a essas pessoas. Tomé, naquele momento, ele estava sozinho. Ele estava sem esperança. Então Jesus aparece aos discípulos e se apresenta. Será que Jesus sabia que Tomé não estava? Lógico que sabia. Mas eu aprendo que nós perdemos, Luiz Felipe, experiências às vezes com Jesus por não estar no corpo. Nós perdemos experiências com Jesus às vezes por causa da nossa incredulidade, da nossa pouca fé. Estou com dificuldade com a Sônia, não é o caso, irmão, só estou dando um exemplo. Não vou mais na igreja. Vou procurar outro lugar, porque a Sônia eu não suporto mais. Onde já se viu, não botou o café para mim na hora da oração. Vou largar. Senhor, é o teu corpo, mas deixa eu te amputar aqui. Amputo o corpo para lá, deixa eu andar só com a cabeça. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Tomé estava sozinho naquele momento. Diz o verso 25: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, Tomé. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não puser o dedo no lado, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Os caras viram Jesus ressurreto, tocaram nas mãos, tocaram no lado, viram que Jesus estava vivo. Não era uma foto, não era uma aparição de uma assombração, não era um espírito, mas Jesus havia aparecido para eles em carne e osso.
Então eles chegam para Tomé e falam assim: Tomé, Jesus ressuscitou, é verdade o que essas mulheres falaram para a gente. Não é abobrinha, é verdade, Jesus ressuscitou. Todas as palavras que ele havia dito a nós são verdades, Tomé. Tomé então diz para eles: se eu não colocar a mão no furo, se eu não colocar a mão no lado dele e ver a lança que furou o lado do Senhor, eu não vou crer, eu não creio. Ou seja, se Jesus não aparecer para mim, se eu não tiver a minha experiência com Deus, se ele não tocar o meu coração, se eu não tocar nele, de forma nenhuma eu crerei. Eu não quero me basear pela fé dos outros, eu quero ter a minha experiência com Deus. Eu não estou exaltando, irmãos, de forma nenhuma, que ele não deveria ter acreditado, porque eram amigos dele. Mas Tomé, entenda, Tomé queria ter a experiência real dele com Jesus. Verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e agora com eles Tomé. Olha para mim, irmãos. Provavelmente os caras chegaram do lado de Tomé. Tomé, levanta a cabeça, cara. Tu estás triste, tu estás angustiado aqui, vem perto da gente. A importância, irmãos, da igreja, a importância das palavras ditas no momento certo para um cara desanimado, para um cara que está triste, para um cara que está sem esperança, para um cara que está passando uma prova, que o cara que está passando por um momento difícil, a importância. Vem cá junto da gente. Não fica sozinho aí no teu canto. Vem cá. Depois de 8 dias, Tomé estava junto com eles. Chegou Jesus estando as portas fechadas de novo. Jesus tinha um negócio com porta fechada. Ele aparecia com a porta fechada, irmão. E apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse: Tomé, põe o dedo aqui no meu lado e vê. Chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Põe na minha mão. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha aqui para mim, irmãos. Jesus aparece mais uma vez aos discípulos. A paz seja convosco, amém? 11, a paz seja convosco. Ele larga todos e vai até Tomé. Jesus aparece só por causa de Tomé. Jesus desce a sua glória, desce da sua glória. Ele deixa o trono. Ele já havia ressuscitado. Ele já havia sido exaltado. E ele desce por causa de um homem que queria ter uma experiência com ele. A paz seja convosco. Tomé, vem cá. Meu negócio é contigo agora. Põe aqui o dedo na minha mão, aqui no meu furo. Põe o dedo aqui, a mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Nós somos, irmãos, conhecidos como os crentes. Crente não é quem frequenta uma igreja. Crente é quem crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. Que Ele morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados e está hoje à destra de Deus Pai. Talvez você, por causa de alguma situação, você não acredita mais. Você deixou de acreditar. O que eu vou falar é muito sério, meu querido. Muitas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, não sei se muitas, mas talvez algumas, não creem verdadeiramente em Jesus Cristo da forma certa. Porque uma pessoa que crê em Jesus Cristo e tem uma experiência real com Jesus, essa pessoa é transformada. E ela diz como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora não era mais Jesus Cristo mestre, agora era Deus. Eu conheci quem é o Senhor. Os meus olhos agora te veem, Jesus.
Jesus, agora eu percebo que as tuas palavras são verdadeiras. Eu fico imaginando a mente de Tomé naquele momento, irmãos. Mas é verdade que ele falou a respeito do filho pródigo. Mas é verdade que ele falou, meu Deus, o Pai se alegra quando uma pessoa se arrepende e reconhece Ele como único Pai, como único Deus. É verdade que aquilo que Jesus Cristo havia falado, que Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. É verdade, eu estava incrédulo, eu estava sem esperança, eu estava completamente entregue à vida, e Jesus Cristo veio por causa de mim. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Essa aparição não é somente para Tomé. Essa aparição pode acontecer na tua vida. A experiência que você deseja pode acontecer contigo. E sabe por que Jesus Cristo veio e apareceu a Tomé? Porque Jesus Cristo, eu quero entender que Jesus Cristo lá no fundo enxergava que esse homem era apaixonado por ele. Amava ele de todo o coração, mas estava sem esperança. A sua fé estava fraca. Talvez durante algum momento da sua vida você perdeu a esperança. Você está fraco. Você está como Tomé nesse momento. Sabe que Jesus, ele pode acender aquilo que uma vez já ardeu no teu coração. E ele pode se revelar à sua vida de uma forma que você nunca teve conhecimento. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, talvez você já me ouviu falar isso. Marcelo, eu desde os meus, acho que 8 anos de idade, eu estou dentro da igreja. Meu pai nem sempre foi pastor, mas eu desde muito cedo frequentava a igreja. E eu ia por causa dos meus pais. Muitas vezes forçado. E eu estava acostumado com esse ambiente evangélico. Igreja, tocava na banda. Mas eu tinha uma vida normal, como todas as pessoas lá fora tinham. Jesus era Jesus dos meus pais. Jesus era o Jesus do pastor. Jesus era o Jesus das músicas cantadas, Jefferson. Mas uma experiência real com o Senhor, isso eu nunca tive. E eu ouvia falar sobre experiências com Ele, real. Só que eu nunca tinha tido. Eu com 19 anos de idade, eu participei de um encontro, você já me ouviu falar sobre isso? Lá em Garopaba, da Jocum. E eu estava lá com alguns amigos. E um dia à noite, numa ministração de culto, eu senti muito forte que algo estava acontecendo dentro de mim. E naquele momento, eu comecei a sentir a minha carne tremer, eu tremia muito. Não era mais uma forçação de barra. Eu comecei, Mateus, sentir algo dentro de mim chacoalhar. Eu não sabia explicar aquilo, porque eu estava muito tempo dentro de uma igreja evangélica, mas eu nunca tinha tido um encontro real com Jesus Cristo. Eu achava que isso era para pastor. Eu achava que isso era conversa para boi dormir, porque eu nunca tinha tido. Eu ouvia as pessoas falar em língua estranha, eu assim, meu Deus do céu, cambada de maluco. E naquela noite a minha carne tremia muito e eu sentia dentro de mim como uma cachoeira, e parecia que eu estava mergulhando num lugar muito profundo, Cristiane. Eu não entendia muito o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar muito, eu chorava.
Naquela mesma noite, quando eu estava nesse culto, uma menina chegou perto de mim e ela falou assim: Dani, Deus me deu uma visão a respeito da tua vida agora. Eu via você, eu estava vendo você na beira de uma praia e você andava pela praia para lá e para cá, para lá e para cá. E daqui a pouco você foi conduzido por alguém a entrar no mar. E os teus pés começaram a ser molhados, daqui a pouco as águas começaram a subir até o joelho, daqui a pouco elas subiram até a cintura, daqui a pouco elas subiram até o seu peito, e daqui a pouco você mergulhou nesse oceano, e você mergulhava muito profundamente nesse oceano. E na mesma hora Jesus Cristo falou ao meu coração que era o que Ele estava fazendo com a minha vida naquele momento. Ele estava me tirando daquele ambiente que eu estava acostumado e me levando a águas profundas, uma experiência real com Ele. Irmãos, depois daquela noite a minha vida nunca mais foi a mesma. Os meus amigos, Marcelo, eu sempre fui muito de tirar sarro, bagunceiro. As pessoas olhavam e falavam: mas o que aconteceu contigo, Dani? Mas tem alguma coisa diferente na tua vida? O que foi? Eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou tudo dentro de mim. E agora eu reconheço Ele como Deus. Sabe o que aconteceu depois que eu voltei daquele lugar, irmãos? Eu vou falar para vocês com muita sinceridade. Eu nunca tinha lido a Bíblia. A Bíblia para mim era algo chato. Eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a sentir prazer. Eu comecei, Marlon, a entrar dentro do meu quarto e eu chorava com a presença de Jesus. Jesus estava ali agora. Jesus me acompanhava onde eu estava. Eu ia para lá, Jesus estava comigo. Eu ia para lá, eu sentia Ele dentro de mim. Eu sentia a voz dele falando: Daniel, faça isso, não faça isso. A minha vida foi transformada. E eu percebi que no fundo, todos esses anos de igreja, eu queria ter um momento desse com o Senhor, mas eu nunca tinha tido. Por que eu estou te dizendo isso, meu querido? Talvez não seja hoje. O meu desejo é que fosse hoje. Jesus, Ele quer proporcionar um encontro real com todos, para que você não fique na palavra de domingo à noite, para que você não fique na música gostosa de ouvir, mas que você entenda realmente quem Ele é. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Fecha os teus olhos e coloca a mão no seu coração nesse momento. Se o Pedrinho puder apagar um pouquinho as luzes. Te adoramos, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Ah, Jesus, te adoramos. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado a vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Cante. Posso viver, Aleluia, longe do Teu amor, Senhor. receba o toque de Jesus nesse momento. Posso viver, Receba o toque do Espírito Santo nesse Teu instante. afago, Senhor. Toca-os, Senhor. Posso Toca-os, Jesus. viver, longe do Teu abraço,
Abraça a pessoa que está do seu lado. Abraça-me. Aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Abraça-me. Te adoramos, Deus. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Deus Todo-Poderoso, eu quero entregar o nosso coração diante da Tua presença, Pai. Nós não queremos emocionar ninguém, Pai, porque eu sei, Deus, que a emoção passa, mas a conversão fica. Aquilo que os homens falam, Senhor, emociona, mas aquilo que Deus faz é eterno. Eu te peço nessa noite, Pai, por aqueles que estão aqui, aqueles que estão na sua casa. Toca-nos, Senhor, revela-nos, Deus, quem Tu és. Revela, Senhor, a cada um quem Tu és, Pai. Deus, a igreja, Senhor, tem o seu papel de apresentar o Senhor, mas se mostrar, somente Tu podes. Nós não podemos mostrar Jesus, mostramos com a nossa vida, mas se o Senhor não tocar nos corações e gerar verdadeiramente conversão, tampouco, Senhor, igreja alguma consegue. A minha oração, Deus, é que as pessoas nessa noite sejam cheias da presença de Jesus, que as pessoas tenham a convicção de quem Tu és, Senhor. Tu não és um profeta, Jesus. Tu não és um pastor de ovelhas, simplesmente. Tu não és simplesmente um mestre. Tu és o próprio Deus encarnado. Tu és o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, aquele que criou todas as coisas e aquele que preparou o lugar para nós, e um dia estaremos contigo eternamente, Senhor. E enquanto isso não acontece, nós temos a presença do Teu Espírito junto de nós. Eu te peço, Senhor, que essa semana, Deus, vidas aqui, Senhor, sejam tocadas pelo Senhor. Vidas tenham um encontro real contigo, Pai. Tenham experiências verdadeiras contigo, Pai, para que nunca mais sejam os mesmos. Eu oro por cada vida, por cada trabalho. Abençoa, Senhor, a semana dos irmãos. Abençoa o negócio dos irmãos. Abençoa, Senhor, as atividades que vão serem feitas, Pai. Que Tu estejas na frente, para a Tua glória. Para a Tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Dá um beijo, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Vá na paz de Jesus. Uma boa semana. Posso Glória a Deus. viver